da nossa cidade, os agentes de trânsito, melhor dizendo, da nossa cidade. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a vereadora Lorene. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu também saúdo a ação da vereadora Vivi, parabenizo os agentes de trânsito. Vou aproveitar para comentar que eu tive uma situação recente com um agente na porta da catedral, num domingo à noite na missa. É colega de vocês, eu fui questionar como cidadã, né? E depois ele não pôde dar muita informação. Eu falei, mas tem como você me dizer, então, eu sou vereadora, como vereadora, qual a ordem com relação a essa ação? Porque, infelizmente, a gente sabe que vocês mesmos trabalham com as condições que vocês têm, que são poucas, inclusive de quantidade, né, o quantitativo de funcionários, e que vocês não conseguem exercer a fiscalização com frequência, e às vezes uma vez num ano inteiro, é um dia que se vai num lugar exercer a fiscalização, e aí se assusta todas as pessoas que estão ali cotidianamente estacionando, por exemplo, no domingo à noite. Se está ilegal, é errado e pronto, tem que ser sancionado, sofrer as penalizações, mas parabéns pelo trabalho, apesar das condições adversas, né? E que a população saiba reconhecer e valorizar que os funcionários que prestam serviço na ponta, muitas vezes estão só cumprindo ordens, né? Parabéns e obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dentinho. Gostaria de parabenizá-los, Cleiton, Matheus, toda a equipe, todos os Boa tarde a todas e a todos que nos assistem, a população de Taubaté. A gente sobe aqui à tribuna neste momento, os vereadores, para falar do seu trabalho e dos assuntos pertinentes à semana na nossa cidade. Eu estou aqui para falar bastante de gestão. Na semana passada eu enviei um ofício à Secretaria do Tesouro Nacional, lá em Brasília, notificando uma situação de omissão do prefeito municipal de Taubaté com relação a algo muito sério e importante no nosso município, que é o orçamento público. O prefeito municipal, ele pleiteia um empréstimo junto ao CAF, todo mundo já deve ter ouvido falar, porque este empréstimo ele é a solução de todos os problemas taubatianos. Qualquer coisa que a gente pergunte, diga que tem problema, o dinheiro do CAF vai ajudar a resolver. E eu acho muito pertinente e importante o empréstimo, se é necessário que seja feito, desde que ele seja feito, como sempre a gente diz aqui nessa casa também, com responsabilidade. E por que responsabilidade? Se a gente faz o empréstimo, a gente tem que ter depois sustentabilidade, organização, planejamento para que a gente consiga pagar e arcar com este empréstimo. Acontece que Taubaté, além de pleitear o empréstimo, para você que nos assiste entender, de 60 milhões de dólares, nós também firmamos uma PPP, parceria público-privada, com a empresa, né, na verdade um consórcio Eco Taubaté, no valor de 2 bilhões de reais e que vai durar por 30 anos. Gestão. Na verdade, Curitiba, por exemplo, que faz uma gestão, se comparada a nós em indicadores melhor, fez uma mesma PPP para a mesma temática, só que por um período de 15 anos, o que é muito mais prudente, porque a gente nem sabe se a tecnologia, as coisas, como é que vão estar daqui 30 anos para a gente fechar um contrato e não saber daqui 20 como é que as coisas vão estar. E aí o problema não está nem no prefeito fazer a PPP, porque não é ilegal, para gerir o lixo na nossa cidade, que vários colegas aqui, vereadores, me lembro do presidente, vereador Diego, na sessão passada, nessa sessão também o vereador Douglas, comentaram sobre a situação da limpeza de praças e ruas na nossa cidade, que ainda está deixando a desejar, a despeito do valor dessa PPP, deste contrato de 2 bilhões de reais do dinheiro do povo taubatiano. O grande problema está não em ter feito a PPP, nem em pleitear o empréstimo do CAF, que se for positivo para a cidade, se for para fazer obras estruturais necessárias, que bom. O problema é que não dá para fazer as duas coisas juntas, porque compromete o orçamento público, o dinheiro do contribuinte, do cidadão e da cidadã taubatianas, que precisa estar disposto ali a garantir com a nossa saúde, que já é difícil, com a educação, com o salário
funcionário, a manutenção do servidor público, como o vereador Guará trouxe aqui, que sequer tem o seu plano de carreira até hoje. Então, quando faz uma PPP, o prefeito, gestor, faltando um pouco com a gestão, compromete os recursos com o pagamento destes 2 bilhões de reais e vai comprometer também o orçamento da cidade com este empréstimo. E as receitas do município vão ser capturadas para pagar este empréstimo, porque é uma coisa séria, né? Tem como fiador o Senado Federal, é autorizado lá no Senado, no Congresso, passa pela Secretaria do Tesouro Nacional e na lei o prefeito deveria notificar a Secretaria do Tesouro Nacional de que tem um contrato deste nível de 2 bilhões. Ele não o fez, eu como fiscalizador e como é a minha função aqui, entreguei e protocolei lá em Brasília um ofício avisando a Secretaria do Tesouro Nacional. Também falando de gestão, eu vou citar o caso ocorrido na semana passada com relação à funcionária, né, a secretária de Finanças, a senhora Odila, porque a gente vê aqui funcionários que nos assistem, que nos acompanham e que sofrem sanções, os guardas né, municipais, por exemplo, GCM, a gente teve aqui hoje os agentes de trânsito homenageados, que passam por diversas situações, gestão, liderança, ordenamento do serviço público, ter ferramentas para sancionar quem precisa sancionar, quem age com ilegalidade ou imoralidade, como foi o caso da própria funcionária que assina o seu cheque para receber a sua licença-prêmio, enquanto tem uma fila de pessoas, de funcionários, servidores, trabalhando para os serviços dessa cidade acontecer, que não estão recebendo. Então, já finalizando também, eu cito com relação a uma representação ao Ministério Público, que também fiz na semana passada, com relação ao ponto dos médicos. Por que são diferentes? O que torna o gari e o médico diferentes? Porque um é melhor que o outro. Os médicos de um contrato milionário também que nós temos contratando não precisam hoje assinar ponto, e muito cidadão taubatiano, eu uso a saúde pública, vai no posto de saúde e algumas vezes acontece de ficar lá esperando para ser atendido e o médico não chegou. Até às 9 horas da manhã a pessoa já está lá desde as 7, né, porque eles não batem ponto. Então fizemos uma representação porque isso é ilegal também e há precedente judicial para que os médicos tenham sim muitos trabalhos corretamente, mas que tenham que cumprir com o que é semelhante para os outros funcionários. E aí, fechando, eu registro aqui o meu pesar. Eu sou cristã, católica e acho uma pena, acho muito triste que outros cristãos não tenham ainda entendido o primeiro dos ensinamentos de Jesus Cristo sobre amar a Deus e ao outro, à outra, ao próximo, como se ama a si mesmo, né? Eu tenho certeza, convicção pela minha religiosidade, pela minha espiritualidade, que se Jesus estivesse entre nós hoje de carne e osso, ele se sentiria muito mais ofendido e desrespeitado pela corrupção dos homens, pela ganância, pela vontade de um se enganar, se sobrepor ao outro, do que por uma trans representar Jesus numa peça teatral. Vai ter trans aonde eles quiserem, elas e eles, os trans, as trans, porque são homens, mulheres, são gente que tem que ser respeitado e a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Obrigada. Uma parte, presidente. Mas isso também já está virando uma falta de respeito com o usuário lá do pronto-socorro infantil. Permite uma parte, vereadora? Pois não, vereadora Lorena. Só para trazer um contraponto. É um rápido contraponto. Enquanto falta a cadeira estofada para atender a população, lá num galpão no Parque Monteiro Lobato que eu estive fiscalizando até por denúncia da população, eu cito lá o grupo do Facebook que podemos fazer para ajudar Taubaté, a Lê Rodrigues, um monte de material guardado lá da saúde, inclusive estragando, depreciando, porque a gestão, né, dos materiais, o que precisa não é comprado, o que é prioridade não é feito e outros são em exagero guardados e armazenados. É isso que não pode acontecer mais, pois não. Eu queria acrescentar aqui o seguinte, eu estou quietinho, mas quero parabenizar a vereadora Vivi, porque na gestão passada dos vereadores que aqui estão, o presidente Diego, o Digão, os que foram reeleitos, sabe que eu sofri até processo de tanto